vencedor, olá vencedora, aqui é o Rogério Teixeira da EVP Connect, sejam muito bem-vindos ao EVPcast. O EVPcast é o podcast da EVP Connect. Lembrando que a EVP Connect é uma empresa portuguesa que contrata os brasileiros da área de TI, tecnologia, para trabalhar nos seus projetos aqui em Portugal. E nessa mudança, quando o profissional vem do Brasil ou de outro país para morar e trabalhar em Portugal, trabalhar e morar e trabalhar, cria-se um novo ecossistema. E dentro desse ecossistema, temos aqui imensos temas transversais, temas técnicos, e o podcast da EVP Connect, que é a EVPcast, trata justamente sobre esses temas. E no tema de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre visto D3, atividade altamente qualificada, porque é para o profissional altamente qualificado. E também vamos falar um pouquinho sobre o TecVisa. E você que nos assiste aqui no YouTube, muito obrigado pela tua audiência, mas eu quero te avisar que nós também estamos no Spotify. Sim, é verdade. Estamos no Spotify. Basta você procurar lá por EVPcast, assina lá, porque o conteúdo é muito bom e é gratuito. E no tema de hoje temos aqui, né, como sempre, pessoas muito bem conceituadas, capacitadas, experientes para atacar o tema. Esse tema tão bom, tão importante, que abrange aqui muitos profissionais altamente qualificados. E atenção, não é só profissional de tecnologia. É verdade. É porque criou-se hoje um estigma, né, um conceito que a gente vai tentar ressignificar, trazendo um pouquinho do histórico. É verdade. Então, se você que é de TI nos acompanha, mas tem um amigo que é médico, enfermeiro, tem uma especialização assim muito forte, o visto D3 também é para ele. Você sabia disso? Então, para falar um pouquinho mais sobre o visto D3, temos aqui hoje essa equipa pronta para atacar o tema. E elas vão se apresentar agora. Bem aqui à minha frente está aqui a doutora Catarina Diogo. Quem que é a doutora Catarina Diogo? Olá, Rogério. Eu sou a Catarina Diogo, advogada e membro fundador da Diogo Gaspar Advogados desde 2015. Com a minha querida amiga e colega Filipa Gaspar, e olá, Natália também. Muito bem, e está aqui então também a doutora Filipa Gaspar, que é amiga da doutora Catarina. É verdade. Olha só, e já agora é a terceira vez que vem aqui no nosso podcast, já pode pedir música no Fantástico, não é, gente? Já conhece bem a casa. Quem que é a doutora Filipa Gaspar? Olá, Rogério, sou amiga e sócia da doutora Catarina, na verdade. Advogada portuguesa, já há alguns anos, e venho aqui tentar ajudar um bocadinho no desenvolvimento deste tema, que pode ser muito útil para quem nos está a ouvir. Muito bem, muito bem. Temos aqui também hoje uma estreante no nosso podcast, né? Já foi mencionada em outros episódios, está aqui hoje Natália Vaz, ou por que não dizer também doutora Natália Vaz. Quem que é a Natália Vaz? Olá, eu sou Natália Vaz, eu sou psicóloga e eu trabalho como Talent Manager aqui na EVP. Eu espero ajudar de alguma maneira hoje também, mas eu acredito que eu vou aprender muito com vocês hoje aqui. Olha só, gente, você tem aqui muito conteúdo aqui para apresentar para gente. Natália cuida dos nossos consultores com a equipa dela, é uma das nossas Talent Managers, ou seja, ela que faz esse cuidado, né? Já trabalhou como recrutadora também. Tem muita experiência aqui nessa área de ouvir os profissionais e é muito importante, sem dúvida, a sua participação. Estamos prontos, então, para atacar o tema? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. O que é esse bendito visto D3, doutora Filipa Gaspar? O que é o visto D3? Rogério, já falámos aqui de vistos de residência anteriormente, falámos do visto D2 e hoje estamos a falar do visto D3, que é um visto de residência também, ok? Destina-se a permitir que o cidadão estrangeiro venha residir para Portugal. Uma prévia autorização para a pessoa vir para Portugal residir e trabalhar.
Especificamente, por ser D3, ele é um visto para atividade altamente qualificada. É isso que quer dizer. Altamente qualificado. É exatamente. É isso que a lei diz. Atividade altamente qualificada. Dá uma ideia, já interrompendo, desculpa, doutora. Quando eu sempre ouço isso, eu imagino assim um astronauta altamente qualificado, é um astronauta, é alguém que, sabe, assim, vai para a NASA de uma maneira altamente qualificada. Ou é uma pessoa assim... Esse também entra, por acaso. Não é, mas é assim, é porque é um nome que se dá para algumas coisas que você fica assim, é algo muito inalcançável, né? É muito pomposo, É muito pomposo, Bruno, é muito pomposo. E agora, doutora, que tipo de profissional essa lei abrange que pode ser considerado, além do astronauta, evidentemente, estou a brincar, mas qual é o profissional que essa lei pode abranger? Olha, a lei faz logo uma definição, e isto é importante porque é a lei que gera esta situação toda, não é? É com base na lei que estamos aqui a falar. E então, a lei vem dizer que a atividade altamente qualificada é aquela cujo exercício requer competências técnicas especializadas de caráter excepcional ou uma qualificação adequada para o respectivo exercício. O que é isto? A pessoa tem uma formação numa determinada área, uma formação bem específica, e vai exercer uma atividade nessa mesma área, ou então a pessoa, para além da formação, tem também muita experiência nessa área. E isto pode abranger aqui uma série de profissionais. Por exemplo, então, doutora, dentro da que a senhora falou aí, eu tenho aqui uma lista que eu encontrei num bom site, né, bem verificado. Não foi do 10 advogados, mas foi um bom site também, bem verificado, que diz assim, ó, por exemplo, o visto D3, a lei dita de 2007, então é algo mais antigo do que eu imaginava, porque já vamos falar do TecVisa daqui a pouco mais, mas antes do TecVisa, a lei data de 2007, essa que eu peguei, não sei se tem algo mais para trás ou não, mas e nessa lei está dizendo, por exemplo, que são profissionais que queiram desempenhar uma atividade de docência, ou seja, um estabelecimento de ensino superior português. Uma pessoa não é para cursar uma graduação, é para uma especialização. É como no Brasil a gente chama de os mestres, os PhDs, que já estão assim no âmbito de pesquisa científica, algo assim muito mais elaborado, mais rebuscado, mais pomposo, digamos assim, já está num nível muito, muito acima. E também, por exemplo, especificamente em cargo de gestão, como diretores e chefes podem ser considerados profissionais altamente qualificados, profissionais da ciência e engenharia, profissionais de saúde. Olha, eu não sabia. De saúde, evidentemente, né, consoante a sua capacitação, a sua qualificação, profissionais também jurídicos, sociais e culturais. Então, por exemplo, só para a gente tentar abranger mais pessoas que estão nos assistindo, não é só o pessoal de TI, inclui também aqui os profissionais de tecnologia da informação e comunicação, ok, mas só para, de repente, a gente poder alcançar mais pessoas que estão nos assistindo e nem sabiam que podiam. De repente, ele é um diretor hoje e foi convidado para vir trabalhar em Portugal. Então, o visto correto para ele pode ser, sim, o visto D3. Então, por exemplo, ele foi convidado, é um alto executivo, o visto D3, tudo bem, pode até não ser para trabalhar na NASA, mas em Portugal, sim, ele pode ser um executivo da nível C, de uma companhia, é o visto D3, um advogado que de repente vai vir fazer parte aí da DG para expansão internacional para o Brasil, né? Pode vir também com esse visto D3. E eu não sabia desse contexto, porque na minha cabeça era só para o pessoal de TI. O que vocês têm a dizer sobre isso? É verdade, estende-se também à atividade docente e à atividade cultural e à atividade altamente qualificada, este visto D3. Exatamente isso. Então, muito bem. Só para a gente poder jogar luz e tentar ressignificar, sim, não contando uma nova história, mas, na verdade, trazendo aquilo que é de verdade. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia. Eu já ouvi imensos candidatos, Natália, dizer, não, eu quero o D3 porque o D3 é para TI. Não, o D3 alcança a TI, não é só para TI. Correto. Para TI é o TecVisa, que é o Plus, vamos falar depois já um pouquinho mais para frente. Mas eu só queria iniciar, Natália, assim, dando essa visão mais ampla da coisa. Você que nos assiste, que tem um parente que é médico, que é um gestor, quer vir para Portugal,
não é o visto correto. Então, o mais indicado, porque correto não é um termo muito bem colocado, mas o mais indicado é o visto D3, dadas as devidas definições e circunstâncias. Sim, Nath? Desculpa interromper, mas o que eu entendo, Felipe, é que tem alguns requisitos que precisam ser feitos, certo? Correto. E aí, então, existe essa ampla classe, né, de profissões que, se tiverem dentro desses certos requisitos, determinados requisitos, então se enquadram dentro do altamente qualificado. Exato, que são esses requisitos que a doutora leu aí da lei, por exemplo. Exatamente. Pronto, eu sou um bocadinho mais extenso ainda. Não é só isto falámos aqui da definição, portanto, mas para entendermos que a atividade altamente qualificada pressupõe realmente uma formação e experiência na área que tornam aquela pessoa altamente qualificada. Pois, porque vamos lá ver, não é só um diploma bonitinho de uma boa instituição. Ok, tem um diploma, mas e a experiência? Porque imagina, eu dou sempre um exemplo às vezes em alguns temas assim, vamos lá ver. Estamos a voar daqui pro Brasil agora. Vamos lá ao Brasil. Acabou o carnaval, né? Vamos lá pro Brasil, tá mais calmo as coisas lá. E aí nós estamos já na pista de pouso ali, de decolagem, como fala aqui em Portugal. E aí o piloto começa, né, a sair e apontar para subir. Antes de ligar a turbina, que dá aquele kick, né? Ele fala assim: atenção, senhores passageiros, aqui é o piloto Rogério Teixeira. Esse é meu primeiro voo para o Brasil. Acabei de sair da faculdade. Eu acho que eu entraria em pânico. Eu entraria em pânico. Porque ele tem o diploma, mas a experiência dele agora vai ser a primeira. Pausa. Tudo bem, vai ter que acontecer. Mas nesse caso não é ainda um profissional altamente qualificado. Quem é altamente qualificado? É o cara, é o profissional, é a pessoa que, dadas não sei quantas mil horas de voo, ele vai dizer: alô, senhoras, atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Rogério Teixeira. Quero vos dizer que eu tenho aqui 18 anos de experiência, 500 mil horas de voo. Eu vou dizer: meu Deus, eu vou até dormir antes de subir, porque me passou a tranquilidade, porque ele tem a experiência. Então, o que está a dizer, eu estou brincando um pouquinho, mas claro, é muito isso. Não é só um diploma, tem que ter a experiência para comprovar. Então, por exemplo, um profissional que está nos assistir agora, como é que ele pode comprovar que ele tem a experiência para poder solicitar esse visto? Doutora Filipa ou doutora Catarina? Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás no sentido de dizer que a lei, efetivamente, para o cidadão que tenha um diploma de bacharelato ou uma licenciatura, a lei já não exige que seja comprovada essa experiência profissional. Okay. Olha aí, então abre mais o leque aí, olha lá. É verdade. No entanto, se estivermos a falar, por exemplo, de um tecnólogo, que é ali aquele curso que tem uma duração inferior a 3 anos, isto por comparação ao bacharelato, aí sim, a lei prevê que o cidadão tenha que realmente comprovar que tem pelo menos 5 anos de experiência profissional na área okay, que se está que se pretende candidatar, não é? Que será certamente e obviamente de acordo com o contrato, com a promessa de contrato de trabalho ou promessa de contrato de prestação de serviços, sempre compatível, não é? O que eu quero dizer com isto é que se a promessa, a proposta que o candidato tem é na área do IT, certamente que não fará muito sentido apresentar experiência profissional numa área que nada tenha que ver, não é? Na agricultura, pronto. Ou seja, a experiência é porque a gente tem que ser muito retórico aqui e muito óbvio para que as pessoas agarrem numa informação verdadeira e muito clara. Então vamos lá ver, ele tem 15 anos de experiência, só que 12 foi na agricultura, como agrônomo. Ok, parabéns, muito bem, ele é especializado nessa área. Só que aí ele entrou para uma área funcional do SAP, digamos assim, que é o ERP, fez certificação, melhorou o inglês, está se capacitando, ó. Fez certificação, o curso, tirou uma certificação SAP e já tem aqui agora 5 anos na área de experiência, já ultrapassou a experiência dele. Então, agora ele alcança os requisitos para ser um profissional de IT altamente qualificado, sim? Correto. Vamos imaginar o exemplo do tecnólogo, que tem 5 anos de experiência profissional na área do IT, sem prejuízo de ter iniciado a sua carreira profissional, por exemplo, há 10 anos, mas que começou, por exemplo, a estagiar numa área que nada tinha que ver com o IT, por exemplo,
Pronto, era esse exemplo que eu queria dar. Já agora, então, eu tenho aqui um exemplo muito parecido com esse que a doutora está a falar e um desses que eu dei aqui agora. Em 2000 e algum tempo aí para trás, até dentro da área do SAP, que é um ERP muito conhecido mundialmente, e é curioso como é que em algumas áreas se alcança, o RAPAP é muito rápido, né? A especialização é muito rápida. E aí a pessoa era formada em administração, pós-graduada em gestão, ou seja, não é uma área diretamente ligada por formação na tecnologia. Mas tudo bem, nível superior, pós-graduado, formado em administração, pós-graduado em gestão. Uhum. Olha só. Muito bem, não é de TI. Beleza? Só para perceber você que nos ouve, que vai enquadrar aqui. Ó. Então, por aqui só, ele já tinha nível superior e uma pós-graduação. Mas a experiência na área dele começou a ser mais forte e evidente na área de TI. Ele fez um curso dentro da área do SAP, de analista funcional, era de Business Intelligence na altura, e ele fez a formação, começou a trabalhar como trainee, começou a pegar aquela experiência, e aí ele fez uma prova para tirar a certificação SAP. Ele fez 6 anos total de experiência e veio trabalhar conosco com visto D3, um Tech Visa, um profissional da área. Ou seja, a experiência necessária que ele tinha, não a formação somente, mas a experiência mais valiosa, ele conseguiu na última experiência de carreira dele e conseguiu ser enquadrado aqui. Sim, mas vamos ver, na minha opinião e na interpretação que eu faço da lei, não é necessário, portanto, quando a lei define o grau 6, portanto, que será ali o grau equivalente à licenciatura, ao bacharelato, não tem que ser precisamente na área que vai exercer. Agora, e a área que o contrato, e em conformidade com a categoria do contrato, não é? Com as funções que a pessoa vai exercer e que estão descritas no contrato. Já faz sentido que a experiência profissional esteja de acordo com o que vem descrito no contrato. Agora, não nos podemos esquecer é que, quando estamos a falar de um bacharelato, e mesmo, aliás, o exemplo que o Rogério estava a dar, pelo que eu percebi, estamos a falar de uma pessoa que até tem uma licenciatura, não é? O equivalente a uma licenciatura e uma pós-graduação. Nesse caso, e segundo o que a lei nos diz, nem sequer vai ser avaliado o tempo de experiência profissional. Está bem? É suficiente apresentar esse diploma. Para o D3 puramente. Ok. Olha que interessante, Natália. Isso abre bastante... Mesmo que seja da outra área, né? Mesmo que ele tenha feito a graduação, como o Rogério diz, em gestão, e atualmente tem um contrato na área de TI. Certo? É isso eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Que sim. Filipa. Okay. Eu mando a jurisprudência das cautelas. Vamos nivelar aqui. Isso daí é uma verdadeira altamente qualificada. Isso é um profissional também. Isso é uma verdadeira altamente qualificada. É disso que eu tô falando. A jurisprudência das cautelas manda juntar tudo, na minha opinião. Eu, pessoalmente, ao instruir um processo de visto D3, juntava todos os elementos. Acho que tudo em conjunto pode ser relevante para qualificá-lo como altamente qualificado e para que o consulado ou a VFS aceite o pedido de visto. Claro que em situações em que não temos experiência, também fazemos o pedido, não é? Não temos a experiência profissional, mas temos os requisitos, o contrato cumpre os requisitos, a empresa que vai contratar cumpre os requisitos, temos a formação, também fazemos o pedido. Mas, na dúvida, juntamos sempre tudo. Ou seja, porque quem analisa isto são pessoas, não é? Pois, aí é que tá. É porque aí fortalece, né, o pedido. Exato. Né, se a gente junta tudo. Porque ela está dizendo assim, quanto mais agregador e comprovante... Vamos lá ver. Quanto mais informação que a gente consegue comprovar que, para além da formação do estudo, ele já até tem experiência, melhor. É a jurisprudência aqui que está a dizer. A autora diz, mas peraí, mas se a gente agarrar na lei em si, não é por aí. Você vê como é que pode ser algo mais amplo, não é? E, por isso, a assessoria jurídica é muito importante. É muito importante. Para que não seja você a discutir com a VFS, que é a empresa hoje no Brasil, que trata dos vistos, que não seja você que não conhece a da lei. Você vê que já aqui, entre as duas doutoras, há aqui situações em que há
há uma jurisprudência para que isso se venha a obter de maneira mais clara. Então, se as doutoras têm aqui as opiniões, e ambas estão muito corretas nos seus pontos de vista, obviamente, para garantir a emissão do visto, o que dirá você que está aí agora, começando a ver o visto, e eu posso, como é que eu faço? Procura uma assessoria jurídica e a DG Advogados está aqui para vos ajudar. Os contatos deles vão estar aqui nos comentários desse vídeo e eles são aqui os nossos queridinhos, os nossos parceiros, os melhores parceiros jurídicos que já tivemos ever. Está aqui a DG Advogados e eu hoje recomendo muito bem. Mas, obrigada, Rogério. Hora essa. Eu estou sempre aqui. Não faz mal. Olha, gente, só para complementar aqui mais uma coisa. Olha, só, sim, desculpa, deixa-me só acrescentar. Vamos ver. Eu estou de acordo com o que a doutora Filipa disse, mas temos que pensar nas situações de um recém-licenciado. Sim, é justamente em que lhe vai aqui. ficar vedado o acesso ao D3. Não faria sentido. Portanto, nesse caso, não vamos deixar de aconselhar um pedido de visto D3 se a pessoa até tem a promessa de contrato de trabalho ou a promessa de contrato de prestação de serviços, vai receber o vencimento mínimo necessário para aceder a esse tipo de visto, mesmo não tendo experiência profissional nenhuma, porque, quer dizer, ainda não teve tempo, não é? Sim, é isso. Só fazendo aqui este apontamento. A lei, a de 2007 ainda, só para as pessoas entenderem bem, diz que justamente não é necessário a experiência, porque ela pode ser contratada ou convidada, no caso de pesquisadores científicos, a vir adquirir aqui ou fazer essa pesquisa on-site, em campo, em loco aqui em Portugal, por exemplo. Nesse caso, aí é que vai se desenvolver o trabalho e a experiência, por exemplo, também será adquirida, ou será comprovada, ou será criada, não é? Mas, por exemplo, a senhora estava a falar aqui, passou rapidinho, mas eu peguei aqui o tal do nível 6. Nível 6, nível 4. O que eu tenho aqui anotado é que está no nível 4, é uma exigência da International Standard Classification of Occupation, que é ISO, que é a classificação para poder, lá em 2007, o nível 4 já era suficiente, ou seja, que eram profissionais que tinham aqui uma elevada complexidade de resolução de problemas, ou seja, uma pessoa que realmente, como dissemos no começo, altamente qualificada para aquela área muito específica e muito estudada naquela área, mas não é um generalista, é uma expertise, uma pessoa especializada em determinado assunto. É isso mesmo, está feito. Agora, se calhar a lei já atualizou e já pede o nível 6, é isso então? Nível 6 ou nível 5 mais 5 anos de experiência profissional. Ok. É interessante que é assim, se a gente considerar a questão de não ter experiência, mas ter tamanha, doutora Filipa, tamanho estudo, tamanha formação, realmente, por si só, é uma pessoa que já está muito qualificada. Eu brinquei com o tema aqui do avião, porque a gente fica mais seguro que uma pessoa mais experiente. Mas não é desqualificando agora, fazendo o caminho inverso, a pessoa que já estudou muito para estar sentada no cockpit, ainda que seja o primeiro voo dela, eu não tenho dúvida que ela está muito bem capacitada, porque passou pelas provas, certificou. Porque, por exemplo, esse exemplo que eu brinquei no começo, mas agora vamos falar mais sério, do tema do piloto, para um piloto estar ali sentado, ele tem que ter não sei quantas horas de voo anteriores. Pode ser o primeiro voo comercial dele, mas ele teve que ter ali muitas horas de estudo, muitas horas de simulador. E o que não é isso, senão o estudo, a formação para estar ali? Não é? Ou seja, é uma pessoa que realmente tem ali um gabarito, né? Não, estou aqui porque o caminho para trás não foi fácil. Então, não é somente a questão da experiência que conta, mas a capacitação para estar ali, para iniciar, não é, doutora Filipa? Aliás, há determinadas profissões para dar entrada de um pedido de visto D3, a pessoa não basta só por si apresentar um contrato de, por exemplo, prestação de serviços para dar entrada do visto D3 numa área, numa determinada área. Por exemplo, um advogado, para pedir um visto D3, tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados. Passou numa prova para passou por um obter determinado essa conjunto de requisitos, exatamente, nessas tais provas. Portanto, não pode vir exercer atividade de advocacia em Portugal se não tiver devidamente credenciado. Gabaritado, né? Gabaritado Exatamente, para isso, exatamente. Né? Portanto,
E a caso dos pilotos poderá ser eventualmente a mesma coisa. Sim, o brinquedo começou para quebrar o gelo, mas trazendo agora luz a isso. É a mesma coisa também. É a mesma coisa. Eu não consigo desenvolver a minha atividade se eu não estiver inscrita na ordem. Exatamente. Aqui. São as chamadas profissões regulamentadas, não é? Não, e não é só lá, não quero me inscrever, pagar 30 euros ou 10 euros ou whatever euros para me inscrever. Há uma prova, há uma capacitação, não é assim. Então, quer dizer, há aqui um tempo de estudo. Agora, a Natália que falou um pouquinho atrás, um tempo atrás, também a doutora começou a falar, eu notei aqui, neste caso do D3 original, os profissionais que já se identificaram que podem estar aqui enquadrados, eles podem solicitar o visto sozinhos, lá no Brasil, ou de onde estiverem, ou eles dependem de um convite de uma entidade, de um contrato. Como é que funciona isso? Por quê? O visto D2, no outro episódio que tivemos aqui, nós falamos do D2 para profissional independente. Mas há o D2 também para o empreendedor, que ele tira sozinho, por si só. Ou o D7, que é para trabalhador de rendas próprias, né? Eles tiram sozinho, não precisam de ninguém. Eles, por eles mesmos, provar as condições que lá aquela lista do consulado exigem. Mas no caso do D3, esses profissionais, eles podem pedir o visto sozinhos ou tem que ter um convite de uma entidade, um contrato de prestação de serviços, um contrato promessa, um contrato de trabalho? Como é que funciona nesse caso, doutoras? Tem que existir um convite ou um contrato para pedir o D3, conforme a instituição. Se for uma atividade altamente qualificada, por exemplo, tem que ser um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços, uma promessa, no caso, não é? A pessoa ainda está fora de Portugal, uma promessa de contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de prestação de serviços para ir trabalhar com determinada empresa ou entidade naquela área. Nos casos, por exemplo, da docência, tem que haver um convite de uma instituição de ensino, okay? Tem que haver um link aqui com Portugal, no caso. Então, por exemplo, já percebi, ok. A Natália, agora eu vou falar com a doutora Natália, psicóloga no Brasil, formada, tem lá o seu registro da ordem. Ela também é portuguesa, para quem não sabe, ela só não tem um sotaque, mas no sangue ali corre o sangue de Cabral nas veias dela ali, ela é portuguesa. E aí imagina que não fosse a questão dela ter uma cidadania e vir para cá por isso. Então a Natália, psicóloga no Brasil, registrada com experiência, ela seria uma boa candidata para um visto D3, é isso? Sim, tínhamos que analisar os demais requisitos, sim, mas uma vez que tem ter comprovado o ensino. Faz os checks aí comigo, Felipe, para ver se eu vou ter. Vê lá. Portanto, Eu tenho graduação, né? Tenho bacharelado. Check. Experiência. Check. Pronto. Depois temos que partir para o outro lado da questão, que é o contrato em si. O contrato prevê que remuneração, é essa a questão, por quanto tempo, e isso é realmente o mais importante. Okay? E sendo uma profissão alguém regulamentada... precisa querer me contratar, obviamente, né? Como é Exatamente. óbvio, né? Não, estava só a acrescentar que os psicólogos têm a ordem dos psicólogos, não é? Logo, profissão regulamentada, temos sempre que comprovar que fizemos ali a equivalência, não é? E check também, fizemos. Fizemos? Pronto, ótimo. Então, pera. Fizemos também. Para esse visto dela no Brasil ser emitido, ela sendo uma psicóloga, na emissão do visto, ela vai ter que fazer equivalência em Portugal antes de estar aqui, é isso? Sim. Nós, portanto, não sabemos exatamente o que é que a ordem dos psicólogos exige, mas efetivamente tem que fazer aqui uma... Não sei, será mesmo uma equivalência, não é? Não, é inscrição mesmo. A inscrição então, para em Portugal. É inscrição em Portugal, como a ordem dos advogados. Como a ordem dos advogados, Mas ela... não é? Eu acho não que ela direta. Eu acho que ela pode diferente. dizer... Como é que foi, Fazer Natália? equivalência do diploma, não é? Como é que foi, Natália? Fala pra gente. Quer dizer, Não, como é que você fez para exercer em Portugal a tua... Vamos lá. A graduação de psicologia, né, especificamente, que é o que a gente está falando agora, é diferente daqui e de lá do Brasil. Ok. Então, lá nós temos 5 anos de graduação. Então, a gente tem que fazer os 5 anos, e esses 5 anos não inclui mestrado. Não inclui o mestrado. É puxado, hein? Lá no Brasil. Caso você queira fazer um mestrado, o mestrado lá no Brasil tem um caráter de pós-graduação. Não é obrigatório você fazer um mestrado no Brasil para você, então, ter o diploma e se inscrever na Ordem dos Psicólogos do Brasil. Isso é uma coisa. Em Portugal, não.
em Portugal você precisa fazer os anos de graduação e um mestrado, que, salvo engano, atualmente é integrado. Então, cumpre os 5 anos, mas o mestrado já está embutido nesses 5 anos. Então, depois disso, você tem que fazer um estágio da Ordem dos Psicólogos. Então, você faz os 5 anos, que é a graduação mais o mestrado. Depois, você faz o estágio da Ordem dos Psicólogos e só então você poderia se inscrever na Ordem dos Psicólogos de Portugal. Então, assim, a partir daí já é diferente. No meu caso agora, vou falar no meu caso. Eu tenho os 5 anos de graduação no Brasil e os 2 anos de mestrado. E 2 pós-graduações. Então, eu tenho 10 anos de estudo no Brasil. É praticamente uma astronauta, né? E Alô, aí, NASA, então, a Natália está aqui. No meu caso, eu não precisei fazer nenhuma matéria, eu não precisei fazer nada extra, né? Porque esse meu cenário, eu consegui equivaler tanto a graduação daqui, quanto o mestrado daqui, como os anos de estágio exigidos pela ordem daqui. Eu não precisei fazer nada no meu cenário. Desculpa, gente, não é que eu não precisei fazer nada. Precisei mandar inúmeros documentos. É porque você estava já over, né? Ela estava acima, né? Ela tinha muita capacitação. Né? Acabou que não precisou equiparar tanto. Sim. Mas em algum momento, pode cortar, em algum momento você pegou toda essa tua capacitação lá e enviou para uma apreciação aqui. Exato. Que é a tal da equiparação, né, doutora Catarina? Sim. Equivalência. Equivalência, Exato, desculpa. Que se calhar foi burocrática, foi validar os documentos. Então não é nada não é? porque demorou 9 meses. Literalmente uma gestação. É um Literalmente filho. uma gestação que nasceu. O dia que chegou minha carteirinha realmente foi uma grande emoção. Claro que né? sim. Realmente foi uma grande emoção. Porque demorou 9 meses. É isso que você falou, Catarina. Realmente é burocrático, não é nada. Longe de mim, né? Mas não é... Realmente é muita coisa, é muito burocrático, mas eu sei que tem pessoas que têm que fazer disciplinas, né, para equivaler isso. Estudar então, mais, assim, depois né? que você mais, equivale, você recebe como se fosse um diploma da universidade que você escolheu equivaler, né? Ela olhou toda a sua documentação e falou, ok, é compatível, né? É compatível aqui. Você recebe o seu diploma de graduação, o seu diploma de mestrado, você entra na ordem. Aí eles vão equivaler o tempo de estágio. E aí só depois eles aceitam e emitem a sua inscrição da ordem, que aí você finalmente ganha a sua carteira. Olha lá, é o aleluia. E aí você que está nos assistindo, está gostando do tema, você pode se inscrever nesse canal, dá um like, põe um comentário aí, gostei, hashtag vai Natália, é isso aí. A nossa astronauta da EVP, a Natália. E já para você que está começando a EVP agora, ou você que já nos conhece, já está aqui, nos acompanha nas redes sociais, eu vou pausar um pouquinho desse tema para você conhecer um pouquinho do trabalho da EVP. Por que a EVP tem uma psicóloga aqui? Por que é importante uma psicóloga dentro desse ecossistema? Você sabe por quê? Porque nós temos percebido que é uma mudança, é um cenário muito agressivo, às vezes, para algumas pessoas. Por quê? Porque elas não se preparam. E a EVP não traz ninguém despreparado para cá. Para nós não é só negócio, é um verdadeiro projeto de vida, não é só um jargão. Nós nos preocupamos tanto a ponto de contratar uma psicóloga, astronauta, para dizer, Rogério, não é o momento dessa pessoa vir, não. Rogério, essa pessoa está vindo, eu vou cuidar, eu vou preparar. A Natália, com a equipe dela hoje, é quem cuida dos nossos consultores, né, nesse processo de adaptação. Todo mês a Natália e a equipe dela se reúne com cada um deles para saber como é que está a mudança, filho na escola, a esposa, quebrou o pé, vai aonde. Natália cuida de tudo isso. Natália, como é que é essa experiência para uma psicóloga nesse universo do Haiti já agora? Eu sou uma psicóloga imigrante, né? Então acho que a gente precisa salientar ali com a caneta amarela. Mais um cheque aí, ó. Que eu vivi o processo de imigração, né? Então, eu sei o quão complexo é a gente mudar de vida, a gente sair do nosso país, a gente abrir uma nova vida, né? num outro lugar, numa outra empresa, enfim, né? Com cultura diferente. Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais, né? Então, eu sei de tudo isso. Então, o nosso objetivo é dar esse suporte multifatorial, que eu digo, né, a todo esse processo de imigração, de mudança de vida, de projeto de vida, que é o que nós fazemos aqui na EVP. Obviamente que o nosso foco aí, o que nos liga a essas pessoas é a questão do trabalho, obviamente é o que nos liga, mas nós entendemos que a vida
é um leque, né? Que a vida é um completo. Então, também nós damos suporte, como o Rogério falou, em todas as demais áreas, familiar, escolar, vida emocional, né? Obviamente. E que envolve adaptação, que envolve as intercorrências da vida mesmo, né? Que elas aconteceriam no Brasil e acontece aqui em Portugal, porque isso é inerente da vida. Exato. No mundo inteiro, isso é inerente da vida. É o dia a dia, né? Exato, dia isso é a vida, né? Isso é a vida. Então, é o que nós fazemos hoje. Ou seja, você percebe que realmente há essa necessidade, esse suporte. Olha o que o Rogério faz comigo. Esse suporte que nós damos, né? Realmente, assim, pelo feedback que nós temos recebido dos consultores todos, né? Que é um trabalho diferenciado, porque nós olhamos para quem é a pessoa além do profissional. Olhamos para além disso, né? Para tentar alcançar, para que ele venha e se sinta seguro com essa mudança. Então, o apoio psicológico, o suporte, o olhar de uma maneira fora do negócio, fora do projeto técnico, é um diferencial muito grande que nós temos percebido nesses 5 anos aqui. Temos feedback dos clientes, da própria Natália, dos consultores, que esse é um caminho muito interessante para estar bem enquadrado esse novo ecossistema, não é? Obrigado, Natália. Parabéns, astronauta. Olha, gente, então vamos lá. Onde pode ser solicitado este visto no país de origem? Ou melhor, já perguntei respondendo, é isso? É no país de origem, é verdade. Eu coloquei mal a minha cola aqui, olha só. Por exemplo, lá no Brasil, a VFS, ela tem 5 escritórios. Já pesquisei e fiz meu trabalho de casa. Aliás, vocês que me enviaram. Lá em São Paulo, se você é de São Paulo, você só pode pedir na VFS de São Paulo. Mas São Paulo hoje, ele recebe os pedidos de visto de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio de Janeiro recebe os pedidos do Rio de Janeiro, né, e Estado do Rio, Espírito Santo, Pará, Amazonas, Acre, Maranhão, Amapá e Roraima. Então, se você é de algum desses estados que eu falei aqui, o seu pedido vai parar lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou, né, nascido. Brasília, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso. Nova Lima, Minas Gerais. Olha só, rapaz, Nova Lima é uma cidade fantástica em Minas Gerais. Já estive lá, Não é assim, conheço. nem parece Minas Gerais, assim, é o Leblon de Minas Gerais. Me perdoe os mineiros, mas eu estive lá. Se estou errado, né, me ajuda aí, mas eu amei Nova Lima. Fica ali, tem também o Savassi, que são regiões assim, muito nobres ali. A VSF sabe onde se instalar, hein? Olha só. Então, se você é de Minas Gerais, Belo Horizonte, saiba que a sua candidatura vai para Nova Lima, no escritório da VSF lá. Evidente que você pode dizer assim, mas espera aí, Minas Gerais não recebe mais ninguém? Gente, olha o tamanho de Minas Gerais. É muito grande, né? Então, eu penso que por isso Minas Gerais só absorve as campanhas, né? As candidaturas de Minas Gerais. Mas se você é de Salvador, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, tu fique sabendo que a tua candidatura vai para Salvador, Bahia. Não é, José Renato? Sim, vai para lá, José Renato. Está ali atrás das câmeras ali. Nosso gestor de projetos de processo está aqui nos ajudando hoje, junto com o Moisés. Está ali, muito obrigado, Moisés. O José Renato, ele é de Pernambuco, lá de Fortaleza. Não, Rogério, ele sempre fala comigo, Pernambuco é Pernambuco e Fortaleza é Fortaleza. Muito bem. Então, se a pessoa no Brasil está em Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, só pode pedir para esses, né, essa própria cidade, não é? Pra Muito VFS, bem, para VSF, sim. Mas no caso, a doutora mandou aqui para mim, Rogério, mas se ele residir na cidade de Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre ou Recife, ele pode optar também pelo visto. Como é que funciona? É online, é? É online, portanto submete-se o pedido online, que dá origem a um agendamento no vice-consulado respectivo. Ok. E quais são os documentos que a gente tem que juntar, ou o profissional tem que juntar para pedir o visto D3 no Brasil ou no país de origem, caso ela esteja legalmente, né, a residir, por exemplo, aqui na Europa ou em algum outro lugar, né? Vamos lá ver. Quais são os documentos que ela tem que... Os básicos, assim. Os básicos, bem. Eles são todos importantes, está Sem bem? dúvida. A lista é extensa. São todos essenciais, né? São todos essenciais. Portanto, há um formulário. Se apresentar os documentos na VFS, preenche em papel, não é? E completa. Se não, se for pelo eVisa, preenche online no próprio site esse formulário.
tem que apresentar naturalmente o passaporte, originais, cópias, fotos. A certidão de antecedentes criminais é um documento muito importante, inclusivamente ele tem que ser emitido muito recentemente. Okay? Aconselhamos sempre com menos de 30 dias. Os antecedentes criminais têm que ser também apostilados, tá bom? É verdade, tem que ser apostilados. Se você não sabe o que é apostilado, no outro episódio que nós falamos sobre isso, bem tintim por tintim, o que é apostilamento, né? Não é só juntar, tem todo um processo. É o episódio contrato de trabalho. Se não é o contrato de trabalho, é o visto D2. É o visto D2. Então. O PB4, que é um seguro que resulta de um acordo entre Portugal e o do Brasil. Doutora, é um seguro de saúde, né? É seguro de saúde. Eu posso pedir para a senhora enviar essa lista para a gente colocar aqui na descrição desse vídeo? Claro que sim, claro que sim. Isso só a DG Advogados faz, tá vendo, gente? Tá. Sigam eles depois nas redes sociais, DG Advogados, tem página no LinkedIn, fazem consultoria, fazem um trabalho sensacional, são especializados, são altamente qualificados no que diz respeito à migração e imigração, toda essa cena aí de sair do teu país e vir para Portugal, doutora. Depois, temos que realmente juntar, estes são os documentos gerais e são comuns aos vários tipos de visto, não é? Estes que acabámos de falar. Mas depois, aqui, especificamente no D3, o que é importante juntar e que já falámos? O currículo, okay, redigido em língua portuguesa, muito importante. O comprovativo das habilitações académicas, isto é o quê? É o diploma que tivemos a falar, de bacharel. Doutora, muitos candidatos querem vir quando no D3 a gente pergunta assim, antes de enviar para vocês, você nem sabe o que a gente passa os perrengues aqui, né, Natália? Às vezes os caras não têm passaporte. No outro episódio a gente falou sobre isso, começamos a rir aqui, mas era piada interna, porque nem passaporte tem, quer vir para Portugal. Pronto. E ultrapassamos essa fase do risco do passaporte, a gente para, sabe aonde? No diploma. É impressionante a quantidade de profissionais, Natália, que às vezes estão na entrevista conosco, se candidatam no nosso site, está lá assim, curso superior, completo. E a gente lê aquilo, doutora, mas a gente pergunta assim, olha, você tem em mãos o seu diploma da faculdade? Ele fala, sabe o quê? Não tenho, Rogério. Eu tenho que ir lá buscar. Aí dá uma ideia que ele formou ontem, semana passada. Quanto tempo você se formou? 6 anos. Oi? 6 anos que o tipo se formou, ele não tem em mãos o diploma. Aí eu falo, você fazer o seguinte, vou pausar aqui, parei tudo, vai atrás disso. Quando tiver o protocolo de entrada na faculdade, tem isso ainda, porque na faculdade é assim. Porque demora, né? Você tem que requisitar na faculdade. A faculdade sim. Aí você volta a falar com a gente. Então, assim, há isso, porque o diploma tem que estar em mãos para ir receber a cena da apostilamento diário, aquela coisa toda. Então, você que está nos assistindo agora, você precisa ter em mãos o seu diploma. Ah, mas eu tenho o histórico da faculdade. Histórico é uma coisa, querido. Diploma é outra, tá bem? E para este tipo de visto é mesmo importante o diploma com a apostilha da AIA, de tal forma que ele seja reconhecido em Portugal, não só para o pedido de visto, mas quem tem intenção de vir trabalhar para Portugal, é importante também trazer o documento com a apostilha da AIA, porque quem sabe pode querer dar seguimento aos estudos aqui, não é? Claro que sim. E então deixamos aqui já o conselho, não é? Mas o tema é, você que olhou agora e colocou a mão na cabeça, meu Deus, meu diploma. Corre atrás, vai na faculdade, procura isso, gente. Você tem que ter o diploma em mãos. Doutora Filipa, não te interrompo mais, tá bem? Não, isto é muito construtivo. E também a experiência profissional, que no caso do Brasil, e isto também já falámos aqui no outro podcast, noutra sessão de podcast, que é a carteira de trabalho, não é? A maioria das vezes a carteira de trabalho reúne ali toda a experiência que a pessoa tem. E conseguimos consultar através daí, é um documento oficial, não é? E a pessoa deve juntar a cópia da carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Eu prometi há 3 segundos que não ia interromper mais, mas, por exemplo, temos muitos consultores que não trabalham com CLT no Brasil. Eles são PJ. Ele tem uma empresa, né? Ele está de olho na liquidez, que é muito grande, com o PJ no Brasil. Isso, de uns anos para cá no Brasil, é uma febre. Toda a gente quer ser PJ, PJ Flex, mas é PJ. Como é que faz para comprovar um PJ a experiência, já que ele não tem a carteira de trabalho, doutora?
Olha, poderá ser, por exemplo, através de uma declaração da empresa para onde ele prestou serviços, que declara que aquela pessoa, durante aquele período de tempo, prestou serviços, nomeadamente na área de informática, se for o caso, para aquela empresa. Pronto. Doutora, uma vez me disseram, não foi a DG, foi uma outra assessoria, e nós conseguimos comprovar, não, me disseram e comprovaram, tá? Nós fizemos assim, diga se eu fiz correto, se não fiz, depois edita, vamos lá ver. Foi assim, ele era PJ, tá? E aí nós pegamos o contrato de prestação de serviços que ele tinha com aquela empresa, pegamos ali, era mais de 6 anos, não tinha como pegar a fatura todo mês, pegamos o contrato inicial de prestação de serviços, pegamos as declarações de imposto de renda de cada ano desse, que vinha o pagamento da fonte, que era o cliente dele. E isso conseguiu juntar para comprovar a experiência. Fizemos certo? Sim, mas se calhar uma declaração é um porque documento mais fácil de analisar, não é? Mas no Brasil, doutora, tem um tema. A empresa no Brasil que contrata esses profissionais, também acontece muito no Brasil, consoante a cabeça de cada um, a empresa não vai enviar uma declaração dessa porque ela tem medo de processos trabalhistas. Então, a gente tentou não ir por aí, falar pela empresa, a gente tentou pelo outro lado. E acabou que funcionou, pronto. Funcionou, pronto. Acredito que sim. Nós, da nossa experiência, todas as vezes que foi necessário demonstrar, foi mesmo necessário demonstrar a experiência, ok? As pessoas conseguiram obter esse tipo de declarações. Temos esse tipo de feedback. Que ótimo. É assim, se tudo correu bem com aquele profissional, ele saiu bem da empresa, com bons contactos, e consegue voltar lá e obter mais uma assinatura. E não tem sido propriamente, essa declaração não tem sido propriamente um empecilho. É que estamos a falar, em vez de uma página, o que me está aqui a falar é que é um contrato, são as declarações de IRS anuais de 6 anos, são faturas, portanto, é uma pilha de documentos. É um dossiê. É um dossiê. Queria ser um dossiê, isso mesmo. Quando o senhor do consulado recebe o documento, claro que se olhar para uma declaração que diga tudo o que nós queremos, se conseguirmos, senão também há sempre formas de dar a volta, como é óbvio. Claro. Tá bem. Então, mas a DG vai providenciar para nós uma relação. Vamos colocar aqui no site, porque acaba que a gente fala sobre muita coisa e podemos esquecer de ter mais claros e completos. Você que nos assiste, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você está no Spotify, vai no nosso canal do YouTube, porque vai estar lá a relação, né, dada pela DG para a emissão do visto D3, assim como os contatos da DG Advogados, para te assessorar nesse processo tão importante do sonho de vir viver e trabalhar em Portugal. Doutora, já estou passando aqui a fase do D3, pura e simplesmente. Já passei aqui a minha segunda ficha para o canto, porque agora, em 2018, começa agora uma nova cena. O governo português, pressionado pelas empresas de tecnologia, o que se lê nas notícias, não tirei da minha cabeça isso também, ele então resolve dar sequência no visto mais tech, digamos assim, com uma abordagem mais tech, dado o crescimento das empresas tech em Portugal, todos os incentivos que há, aquela coisa toda que a gente já sabe que Portugal é nesse contexto, não é? E aí, o mesmo visto D3 agora ele tem um adendo, ele tem um plus, ele tem um increase aqui, que é o Tech Visa. E aí sim, você que nos assiste, profissional de TI, agora vamos entrar no tema especificamente do TI, que é o tal do Tech Visa. Então, eu notei aqui, ó, o visto foi atualizado em 2018, o governo, pressionado pelas empresas de tecnologia, tenta dar mais celeridade aos processos de visto e de um direcionamento para atender o pedido das empresas de TI, né, que estão cá em Portugal. E aí cria-se o Tech Visa. E agora, o que é esse Tech Visa? Quem é que responde? Doutora Filipa, doutora Catarina? Eu posso aqui tentar ajudar, mas a Catarina ajuda também, se for possível. Por gentileza, esteja à vontade. Portanto, em 2018 saiu a portaria do Tech Visa, portaria 328/2018. E esta portaria vem dizer que o IAPMEI pode certificar... Quem? O IAPMEI. O que é IAPMEI, gente? Então, Rogério, o IAPMEI é a entidade certificadora, é uma empresa do governo que certifica. É uma entidade do governo que certifica, que salvo erro é a Agência para a Competitividade e Inovação IP, salvo erro.
Ok. Portanto, essa portaria veio aqui criar este mecanismo de certificação. Primeiro, certificação de determinadas empresas. As empresas têm que pedir a certificação ao IAPMEI como empresas Tecvisa. E depois, sendo já a empresa Tecvisa, a própria empresa emite um certificado de Tecvisa para a pessoa que quer contratar. E esse certificado de Tecvisa há de ser um dos documentos que deveremos juntar ao processo de visto, ao processo de pedido de visto, evitando, por exemplo, juntar a promessa de contrato. A promessa de contrato, basta o certificado de Tecvisa. Okay. Aliás, teoricamente, há muitos documentos que não precisamos de juntar, juntando o certificado Tecvisa. Inclusive, por exemplo, os antecedentes criminais. Era isso que eu ia dizer, porque não nessa parte do criminal, mas nós, a EVP, nós somos uma empresa Tecvisa, somos certificados. Correto. Nós enviamos para lá muitos documentos para obter essa certificação que não sai de um dia para o outro. Demora, tem uma validade de 2 anos, se eu não estou em erro. Mas eu lembro, as pessoas que olham agora a EVP, acham que nós somos assim. Nós chegamos agora no mercado. Não é bem assim. Não. Lembra, doutora Filipa, que no começo, e eu lembro, em 2018, quando saiu essa lei, não era essa maravilha que é hoje, pelo menos para as empresas. Nós tínhamos que, nós, empresa, o RH tinha que criar um dossiê, Natália, do candidato, nós empacotávamos aquilo, enviávamos por e-mail para o IAPMEI, e o IAPMEI é que decidia se a pessoa era ou não. E aí vinha lembra disso? Vinha um certificado do IAPMEI com o nome da pessoa, e aí a gente enviava isso para o Brasil, para lá no consulado, a pessoa juntar isso aquilo. Não é o IAPMEI. É o FCT. O FCT, eu estou aqui tentando. FCT. Mas isso antes de que 2018. Era por ali, que era a Fundação Antes de de Ciência 2018. e Tecnologia. Até 2018, quem declarava se a pessoa era considerada altamente qualificada ou não na área de tecnologia era a FCT, a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Viu? Eu até... era antes de 2018. Porque agora é muito fácil. Antigamente era um imbróglio. Eu mandava e-mail para lá e tinha que esperar. Só que isso deu um boom muito grande. E aí o governo, graças ao bom Deus, amadureceu o processo e transformou no que é hoje. Deveria ser como se fosse uma não sei se pré ou mesmo uma... Exato. Era um pré-parecer, digamos assim. Uma validação prévia, né? E deixa eu ver se essa pessoa é mesmo, né? E com isso em mãos... Catarina. Não. E com isso em mãos, Natália, era muito fácil. Que aí, esse documento que você está a dizer, ele abria a porta no consulado. Você já enviava para o consulado. É, porque já estava ali, né? Tipo, pré-verificado, pré-validado. Por outro lado, também, lá no consulado, quando a gente tentava pedir o visto, o D3 lá para os nossos consultores, candidatos lá, sem o FCT, já logo chumbava. Cadê o FCT? Acho que isso eu queria falar, né? Deixa-me acrescentar, não eram todos os consulados que faziam o pedido. Não eram todos. Lembro-me que, por exemplo, o Recife era um dos consulados de Portugal. O consulado de Portugal no Recife era um dos consulados que exigia o parecer. E atenção que hoje em dia não significa que ele tenha desaparecido. Ou seja, o que eu quero dizer é esse parecer prévio. No sentido em que o consulado, quando analisa o pedido de visto D3, caso tenha dúvidas, não é? Caso as entidades competentes tenham dúvidas, podem, sim senhora, fazer na mesma o pedido de parecer prévio correto. Sim. Não tem acontecido na nossa experiência, aliás, não tem acontecido, não nos temos apercebido que tenha acontecido. Eu estou a dizer isto porque às vezes há aqueles vistos que demoram mais tempo do que o previsto e até poderá ser por uma situação dessas, não é? Mas e era aqui acrescentando. Mas eu lembro que aí quando veio essa lei, doutora, já em 2018, o FCT passou a responder assim, pura e simplesmente, isso não é mais nossa responsabilidade, não é mais conosco. E agora, com quem? Lembra que ficou ali um inteirinho, ali um limbo? E agora, como é que vai ser? Ficou ali um tempo até o IAPMEI ficar operacional. Isso. E agora vai ter uma outra fase, que eu acho que não é tema para agora, mas tem uma outra fase aí que eu acho que vai ficar mais a cargo de um outro órgão. Não é o tema para a gente não criar polêmica aqui, mas amadureceu muito o processo. Então, tem que ter a empresa que está a contratar
ela tem que estar inscrita, ela tem que ser certificada e a Tecvisa. Isso é muito fácil, basta você no Google buscar lá empresas Tecvisa Portugal, caiu uma lista, um PDF com as empresas que estão lá, você vai encontrar a EVP Connect lá, sem dúvida, porque foi aqui essas brilhantes doutoras que nos ajudaram a obter esse importante documento. Então, doutora, a Tecvisa agora ele veio, né, especificamente para os profissionais de tecnologia nesse momento de 2018. É isso? Exatamente. E como é que a gente pode verificar, nesse caso agora, se o profissional é altamente qualificado, especificamente na área de tecnologia? Porque eu sei e gravei o básico, como diz a Natália Vaz, o essencial é formação superior na área, 5 anos de experiência e um salário base acima de 1.300 euros. É o que eu sempre gravo. E o contrato. E o contrato, evidentemente. E a promessa de contrato, certo? Mas eu não sou doutor, advogado. Eu estou aqui como âncora do podcast. Doutora Filipe, doutora Catarina. Quais são os itens essenciais para um Tecvisa na área de TI? À semelhança do D3 e todos os outros vistos, temos que ter em atenção que a pessoa não pode ter os antecedentes criminais, está bem? E todos aqueles requisitos. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, pelo amor de Deus. Mas aí vai que ele tem lá um nome lá que ele roubou uma galinha lá no anterior e tem lá um bendito registro criminal que tem lá, roubou uma galinha em 2002. Ele nunca mais pode prestar? Como é que funciona? Não, ele pode. Aliás, o registro criminal, a partir de. São só determinados crimes. Os que com pena privativa de liberdade é pena superior a 1 ano. Portanto. Então imagina, está aqui, aí roubou uma galinha em 2002, está liberado, galinha pode. Deve ter os níveis, não estou brincando, mas é para gerar. De repente, vai que uma pessoa se redimiu do roubo da galinha, estudou e quer vir para cá. Eu não posso vir. Não, você pode vir. Tem aí os temas, né? Tem os níveis, eu acho, de severidade da coisa, Deixa né? para lá a galinha. Deixa para lá a galinha, pronto. Bora lá. Portanto, a questão dos antecedentes criminais tem que ser maior de idade, mais de 18 anos. Portanto, um cidadão brasileiro pode ser, portanto, tem que ser nós aqui dizemos que é um cidadão de Estado terceiro. Isto significa que não é um cidadão da União Europeia, nem português, é de Estado terceiro, inclusive é o Brasil. E convém não estar aqui indicado no sistema português com uma espécie de antecedentes. Não pode haver este tipo de antecedentes, nem na Segurança Social, nem nas finanças. Conte-me mais sobre isso, doutora. O que é antecedentes? Só para ser mais claro. Então, Just to be clear. Imagine que a pessoa tem os 40 anos, tem... Ih, revela a minha idade, meu Deus. Bela idade. Tem os 40 anos, tem a sua vida muito organizada, mas lá para trás esteve a morar em França e fez uns disparates, deixou umas dívidas, não pediu a sua legalização, teve irregular, teve uma empresa que gerou dívida e ficou uma bagunça, imagina. Meu Deus. É possível que portanto, reparem, eu estou a dar a hipótese de França, nem estou a falar de Portugal. Não, mas em Portugal não acontece isso, é só em França. Portanto, há aqui um registro que no sistema Schengen que poderá vir assinalar essa situação e que pode vedar o acesso ao visto. Trazendo para cá, para Portugal, um brasileiro que esteve aqui 3 anos trabalhando, ou não trabalhou, veio ver a namorada, não deu certo, ou sei lá, ficou aqui de maneira indevida. E aí ele voltou para o Brasil. Então ele saiu, ficou de maneira indevida. Isso é uma coisa, um tema. Outro tema, ele já morou aqui há algum tempo e deixou dívida nas finanças. É um outro tema. Ele veio para cá há um tempo e deixou alguma dívida no governo, ou no Banco de Portugal, que é o Serasa daqui de Portugal, e foi para o Brasil. Então, quando ele quer voltar agora, se ele tem algum desses itens sinalizados, poderá ter problema. Terá sempre que ser analisado caso a caso, está bem? São situações muito específicas e podem ou não ter dado lugar a algum processo, alguma informação, mas terá sempre que ser analisado. Mas então tem jeito, né? Para isso tem os advogados para nos ajudar com essas coisas todas. Então você está assistindo e pensando, já estive em Portugal um tempo, deixei lá uma dívida. É você que paga, não são vocês que pagam, evidentemente, não é a doutora que paga, mas são vocês. Né? Procura uma assessoria jurídica, a DG Advogados está aqui para te ajudar a, vamos assim dizer,
limpar a tua situação em Portugal, porque isso pode não ser, né, desde que não seja também um roubo acima da galinha, um impeditivo para você vir para cá, para Portugal, né? Os advogados estão aqui também para clarificar e ajudar nesse aspecto, não é isso, doutora Catarina? Sim, claro, estamos aqui para clarificar e aproveito até para acrescentar que os antecedentes criminais são obrigatórios, não só do país de nacionalidade, mas imaginemos o cidadão estrangeiro que viveu mais de um ano noutro país. Aí, nesse caso, também tem que apresentar esse registro criminal, ok? Olha só, essa aí é interessante, olha. Rapaz, é muito necessário uma assessoria jurídica, né, Natália? Olha, essa eu não sabia mesmo. Pois, mas essa eu não sabia mesmo. Sempre tem uma na cartola que elas tiram assim. Caso eu morei a vida inteira no Brasil e morei um ano na França, eu preciso dos dois... dos dois países, vamos dizer. Tanto do Brasil. Ah, ok. Tanto do Brasil como da França. Você aprontou lá. Não é assim, filha. Tem que se endireitar aí, tá vendo? A gente tem que ser direito na vida claro, sempre, com né? Certeza, vamos com ressaltar certeza. que... Doutora Filipa. Muito bom. Catarina, não sabia. E Catarina, doutora, já pegaram algum tema assim engraçado? Que vocês acharam que estava tudo bem? Chegou em Portugal. Olha aí, ó, esse cidadão aqui tem uma situaçãozinha aqui para resolver. Não. Você tem cliente de filé, então. Uma vez um caso que vinha da Suíça, a informação. Ih, rapaz, na Suíça, ó. E que estava assinalado. Não me lembro. E que nos pediram para ir ao aeroporto, mas ele teve mesmo que voltar para o Brasil porque tinha... Olha, foi exatamente o que eu falei. Tinha constituído uma empresa, deixou cá uma filha, um processo de relação de responsabilidades parentais pendentes. Meu Deus do céu! Pedi ali um conjunto de situações que realmente ele não podia entrar em... Um conjunto de situações. Treta. Rapaz, ele não podia entrar em espaço Schengen. Meu Deus. Mas na segurança social, ali, uma questãozinha, nós já tivemos uma... Mas esse foi fácil de regularizar. Esse é mais fácil, né, de regular, porque Então, você vai lá e paga. Aí, vai lá e paga, exatamente. Porque você tem uma dívida, você vai lá e paga. Mas a gente já teve uma questãozinha de segurança social. A gente nunca teve nada tão severo, vamos dizer assim. Sim, isso foi uma situação muito complexa. Mas na segurança social a gente já A teve Natália, ela está dizendo aqui que eu me lembro desse caso, como ela tem acesso aí, cuida do pessoal, né, dos consultores, com a equipe dela, foi assim, eu vou jogar no ventilador porque eu não sou bom para guardar segredo. Olha, teve um tema de um candidato que ele já teve em Portugal uma vez, ficou aqui um tempo, né, bababá, e aí teve a vida louca em Portugal, deixou assim várias situações para trás, deixou, né, o caminho marcado. Foi pro Brasil. Foi pro Brasil, e ficou lá no Brasil, e um belo dia ele cismou de voltar para cá. E a gente disse, venha, portas estão abertas. Fizemos o double check, e aí encaminhamos, foi até a DG. Foi até a DG que cuidou desse tema. A gente não pode dar nome, né, evidentemente. E aí, essa pessoa, quando nós fomos fazer a emissão lá dos devidos documentos, sinalizou uma questãozinha, mas é o que eu estou a te falar. A DG Advogados, que a doutora Catarina está puxando a minha mesa aqui, ó. A DG Advogados, ela resolveu a situação, o cidadão pagou aquilo que devia, limpou e fez a questão toda, né, de maneira clara, de maneira objetiva, e colocou o processo para valer, funcional. Ou seja, a DG Advogados resolve qualquer problema, desde que você queira pagar também. Não é bem assim. Mas a gente tenta, né? Não, se a gente não resolve, claro. A gente tenta. Porque o brasileiro, às vezes, tem uma imaginação tão fértil, não é assim? Ele acha que Portugal vai esquecer dele ou da treta que ele deixou aqui para trás. Não é assim que funciona. Mas, então, tem a pré-requisito, voltando para cá, né? Tem que ter todos esses requisitos para o Tec Visa. Então, para mim, era só esses, que era 5 anos, graduação... Não, depois vamos lá. E o salário de 1.300, portanto, base. esses requisitos que falámos antes são extensíveis a todos os tipos de visto. Exatamente. Agora, aqui, propriamente, para o Tec Visa e de acordo com esta portaria, o que é que a portaria mais atualizada, portanto, isto já teve aqui uma variação, está bem? Acredito, no início do ano passado eram outros requisitos, hoje são estes. Portanto, a pessoa tem que exercer uma atividade altamente qualificada e tem que ter uma das seguintes coisas. Ou tem um nível 6 de formação, que é o nível bacharel, ou o nível licenciatura, ou mestrado, ou, alternativamente, nos termos da portaria,
tem que ter um nível 5, que há de ser, por exemplo, o tecnólogo, e nesse caso tem que demonstrar 5 anos de experiência. Verdade. Através dos meios que nós já falamos, a carteira de trabalho, sim, uma declaração da empresa. Para além disso, o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviços tem que ter uma duração mínima de 12 meses e prever o pagamento de um vencimento ou de uma avença equivalente a 2,5 vezes o indexante de apoios sociais. O indexante de apoios sociais é um índice que é revisto anualmente e em 2023 tem o valor de 480,43 €. Ou seja, isto significa que esse contrato que a pessoa apresenta tem que prever uma remuneração mínima de 1.202 €, mais ou menos. Base, né? Esse é o salário base. Base, sempre base. Okay. Okay. Depois, para além disso, a pessoa deve dominar a língua portuguesa, sendo um brasileiro, é natural que aconteça, ou inglês, ou francês, ou espanhola, adequada às funções que vai desempenhar. Então imagina, doutora, agora me ocorreu aqui, só quero fazer um link àquele outro episódio em que falamos do visto D2 e do visto D8. Lá naquele episódio eu falei, mas só queria reforçar. Então, tem aqui uma pessoa que está nos assistir, se enquadrou no D3, ele é casado, tem 2 filhos e quer vir. Ele pensa, pai, minha família, eu sou totalmente qualificado, mas a minha esposa não é, o meu marido não é, o meu cônjuge não é, meu parceiro não é, minha parceira não é, e meus filhos nem estudam direito ainda, como é que eles vão legalizados? Porque antigamente tinha aquela cena, só o profissional é que tinha o visto para vir. Mas agora, a novembro de 2022, houve uma atualização da lei, não foi isso? É verdade. E aí agora também o visto D8 acompanha o profissional, a pessoa que tem o visto D3. Como é que é isso? Só para a gente dar uma palhinha aqui, quem não assistiu ainda outro episódio. A família do requerente do visto D3 pode pedir o visto D8, cada um. Portanto, imagine, tem o cônjuge e 2 filhos, portanto, são 3 vistos, 3 processos de visto D8. E o fundamento desses vistos é o acompanhamento do requerente do visto. Neste caso seria o D3, portanto. Ou seja, então ela recebe também, vem com a vinheta, que eu brinquei naquele episódio. Alô, amigo da Rede Globo. A vinheta ela vem colada no passaporte, correto, não só dele, mas da família. Exatamente. Doutora, tem uma pessoa que está nos assistindo agora, que ela vai se lembrar muito bem, ela me mandou mensagem no sábado de carnaval, hoje é quarta-feira de cinzas, a perguntar assim: Rogério, eu vi aquele episódio lá do visto D2 e D8, eu gostei bastante. Então quer dizer que eu já estou aqui, a Natália já sabe até quem é, só pelas perguntas, vai começar a lembrar. E aí, bora na margem sul, Nath. E aí falou assim, eu já fui então com D2, estou com a minha R aqui na mão, minha esposa vai no CEF semana que vem com reagrupamento, meu filho também, mas eu tenho uma filha. Eu falei, o que tem a sua filha? Não, tá no Brasil. E agora, eu posso pedir o D8 para ela? Eu falei, olha, assiste o próximo episódio que eu vou perguntar para a doutora. E aí você vê lá. Ele mandou um áudio de 2 minutos. Eu não ouvi ainda, tá bem? Eu vou ouvir, você vai saber que eu vou te responder. E esse episódio vai chegar um pouquinho depois, mas a doutora vai responder aqui agora. Nesse caso, o D8 funciona na mesma? Ou é só na emissão daquele momento que foi aquele pack? É isso. O D8 é só para pedir ao mesmo tempo que o D3 ou que o D2. Okay? Nesse caso, especificamente, à partida e de acordo com a informação que nos está a dar, a pessoa deve pedir um visto de reagrupamento familiar. Então, então há possibilidade ou não? A filha não vai vir com visto, vai vir com a vinheta também. Alô, amigo da Rede Globo? Vai. Ela não vem com D8. Ela não vai vir com D8, certo? Não, vem com visto de reagrupamento. Vem com outro visto. Isto é o que é que implica? A pessoa que está cá em Portugal deve dirigir-se ao CEF e pedir uma autorização para reagrupamento. A filha que está lá no Brasil agarra nessa autorização e vai ao consulado pedir a emissão do visto de reagrupamento familiar. Mas isso é a partir de novembro de 2022 ou sempre foi assim? Não, isso sempre foi assim. Interessante. É porque ele já tem a R em mãos, né? Exatamente. Exato. Essa é a condição, né, Felipe? Sim. Uma pergunta agora, só que me ocorreu agora. De repente, a dúvida de mais alguém. Vou me escorar alguém que está assistindo para ser tua dúvida também. Dá um like no vídeo. Olha, e minha mãe? Tá lá no Brasil
eu estou aqui legalizado, quase português, eu posso pedir também para ela ou a mãe uma situação diferente? Pode, para os ascendentes também pode. Tem que se analisar um conjunto de requisitos também, mas ascendentes também está previsto para o reagrupamento familiar. Ok, muito bem, muito bem. Bem, gente, estamos aqui caminhando para o meio final desse incrível tema, muito bom. E eu não sei mais se eu tenho aqui uma pergunta, mas é evidente que ela está aqui na minha cábula, na minha cola. Esse visto, eu perguntei no outro episódio do visto D2 e vocês disseram assim, não. Nós nunca tivemos um visto negado, porque nós somos ADG, advogados. Eu falei, ok, mas a possibilidade? Há a possibilidade. Conosco, não. Entendi. Vocês entenderam, né? É ADG, advogados. Mas no D3, ele pode ser negado? Não com vocês, evidentemente, com alguém que, né, vai fazer por conta própria, ou pega uma assessoria que não é uma assessoria, é uma burla, né? Pode ser negado? Pode, até connosco, pode ser negado. É? E porquê? Porque, vamos ver, se imaginemos que o requerente do visto enviou a certidão de antecedentes criminais sem estar apostilada. Nesses casos, o que acontece é que a VFS, o consulado, através da VFS, notifica o requerente do visto para apostilar os antecedentes criminais no prazo de X dias. Por regra, é isto que acontece, ou seja, o visto não é imediatamente recusado. Agora, vamos imaginar a situação de o requerente do visto que tem uns antecedentes criminais em que diz que já foi condenado em pena de prisão equivalente a 3 anos. Não é? Nós não vamos poder limpar esse registro. Portanto, o visto não vai ser emitido. Ou vamos imaginar o cidadão, o requerente de visto que tinha, portanto, que era tecnólogo e que não tinha experiência profissional. Compreendem? E que apresenta, por exemplo, um documento, falseia um documento. Ou seja, pronto, então no Tecvisa tem mesmo que ter experiência. Se for tecnólogo. Ok. Se for tecnólogo. Se for... 5 anos, né? Exatamente. Se for bacharel ou licenciado, pronto, aí já a lei prevê que já é dispensada a experiência profissional, mas a pessoa tendo experiência, claro que nós também juntamos para que o processo tenha maior robustez, mas a verdade é que a lei não o prevê. Mas é isso. Ou, por exemplo, uma pessoa sinalizada em termos de, vamos pensar num tema muito atual, o terrorismo, não é? Tudo questões que não é daqui que vai fazer com que aquele processo seja aceito, mas são realmente situações que vão impedir a emissão daquele visto, ok? Agora, o que eu tenho visto, e aí foi mesmo junto convosco, de uns anos para cá, é que depois da instituição dessa empresa concentradora lá dos processos VFS, eles fazem um checklist muito grande, é como se antes de passar para cima, antes de escalonar o tema, eles fazem um checklist muito grande de aviso, faltou isso, faltou aquilo. Então, isso diminuiu imenso também os números de vistos negados, não é? Correto. Aliás, muitas vezes o que acontece, e isto especificamente já nos aconteceu, porque esta questão nós estamos aqui a dar itens que parecem muito objetivos, não é? Parece que a pessoa, se tiver uma formação e experiência, isto é tudo muito linear, mas muitas vezes pode haver aqui uma divergência na interpretação da VFS ou do consulado. E nós entendemos que a pessoa pode ser altamente qualificada e eles entendem que não é. O que é que muitas vezes acontece? O próprio consulado ou a VFS convida o requerente a dar entrada de outro tipo de visto. Por exemplo, imaginando que é um visto, nós pedimos um visto D3, eles entendem que aquele contrato de prestação de serviços não corresponde a um visto D3 e convidam-nos a dar entrada de um visto D2. Por exemplo. Então eles podem orientar de uma outra maneira, né? Eles podem também prestar esse apoio. De uma maneira geral, a VFS no começo foi uma ganda seca, foi muito difícil mesmo. Eu vi, constatei, muito difícil. Mas eu acho que depois do primeiro ano, minha percepção é que a coisa melhorou bastante agora, né? Sim, também tenho essa impressão. Claro. Acho que acabaram por vir facilitar do ponto de vista de análise prévia de documentação. Portanto, fazem ali uma análise prévia que às vezes pode ser
pode ser favorável se pensarmos que, se não existindo esta análise prévia, todos os documentos iriam diretamente para o consulado, o que iria provocar, a demanda já tem sido muito, não é? Ainda iria provocar mais atrasos, penso eu, na emissão dos vistos. Portanto, acho que acredito que tenha sido benéfico para todos. Agora, chegando aqui em Portugal, como é que faz? Porque no D2, para trabalhador independente, é muito simples. O que era um contrato promessa, uma promessa-contrato, eu sempre confundo o nome, vai virar um contrato, seja ele de prestação de serviço. Não, para D2 tem que ser de prestação de serviços, e a pessoa vai no CEF, leva lá o contrato, que agora é um contrato, leva lá o comprovante de pagamento, né, da renda dele, uma morada em Portugal, e ele pega a AR, que é a autorização de residência e trabalho, né, para prestar serviço. No D3, é basicamente a mesma coisa ou tem alguma diferença, alguma particularidade? É a mesma coisa. Portanto, o próprio visto já vem com um link que corresponde a uma notificação para comparecer em determinada data e hora numa delegação do CEF, em Portugal. O titular do visto deve comparecer acompanhado de um conjunto de documentos e passado uns dias, dependendo do serviço em si, não é? Há serviços que realmente é uns dias, é uma semana, há outros serviços que são 6 meses para enviarem o título de residência, portanto o cartão de residência. Mas esse visto, que tem uma validade de 4 meses, vai se converter num cartão de residência ao abrigo do artigo 90 da Lei 23 de 2007, que é válido por 2 anos, atualmente. Eu li uma coisa, eu acho que não vai ser aqui, mas só para a gente ter em mente, e você que nos assiste, se quiser saber, só escreve aqui que a gente faz um podcast para isso, o tal cartão azul, ou Blue Card, que eu ouvi, e na época foi assim muita informação desencontrada, e finalmente, depois de um tempo, aquilo se alinhou. O Blue Card, não sei se vocês já ouviram falar, o cartão azul, é um cartão que uma vez aqui em Portugal, esse profissional altamente qualificado, que recebeu a AR, que atrás está escrito, artigo 90, profissional altamente qualificado, ele pode solicitar na União Europeia que ele seja um profissional altamente qualificado na União Europeia e não somente em Portugal. É chamado Blue Card, cartão azul, tem as suas recomendações, tem as suas suas particularidades. E aí, porque esse tema aqui, a gente está falando de um profissional altamente qualificado para Portugal, Nath. Mas há esse cartão azul em que, digamos, uma vez ultrapassada essa fase inicial, que ele está aqui, ele pode ser requalificado, digamos assim, para ser um profissional altamente qualificado a título Europa. Ou seja, como se fosse uma expansão disso. Se você já ouviu falar sobre isso, escreve nos comentários. Quer saber mais? Escreve nos comentários, que vamos produzir um podcast especial chamado Blue Card para você. Gente, eu acho que agora a gente começa aqui a encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi e li... eu acho melhor a doutora Felipa ou a Catarina me esclarecer em relação a um tema. Então, imagina, tem aqui, o visto D3, já foi, a atividade também qualificada, está aqui dentro, o Tecvisa, porque geralmente o Tecvisa hoje ele está associado ao D3 Tecvisa. Ok. Mas há também uma situação que eu já vi acontecer em Portugal, aconteceu recente até com um candidato nosso. Nath, como é que foi essa história? Tinha uma pessoa que estava aqui em Portugal por algum tempo? Era época de pandemia e essa pessoa veio passar um tempo com a família dela aqui em Portugal. E ele tinha o trabalho dele lá no Brasil, né, remoto, porque, enfim, era pandemia também e tal. E aí nós abordamos ele, né, no LinkedIn, porque ele tinha as skills ali, né, que a gente precisava, as qualificações. Ele, naquele momento, então, se interessou, abriu essa ideia na cabeça dele, então, já que a oportunidade... E estava aqui, bateu na porta dele, e estava aqui, e aí a gente começou o processo, né, de entrevista, na entrevista no cliente. E perguntamos, e agora? Normal que a gente faz. Como é que a gente faz? Doutora Felipa, lembra desse tema, desse candidato? Nesse caso, qual que é a lei? O que se enquadra aqui nesse âmbito específico? Aqui a análise que nós temos que fazer quer dizer, temos aqui um cidadão brasileiro que, sendo brasileiro, está cá como turista, não tem um visto,
não precisa de um visto nem sequer de turismo, portanto há aqui uma isenção de visto. E nós puxamos aqui para o altamente qualificado. Porquê? Porque a pessoa tem uma entrada válida, não é? Nestes casos, havendo uma entrada válida, a pessoa permanecendo legalmente em Portugal e tendo os requisitos do altamente qualificado, permite-se aqui pedir uma autorização de residência, quase... portanto, passa-se aqui por cima do visto, portanto, o visto que a pessoa tem não é o correto para o exercício, para a autorização de residência que pretende, e faz-se um pedido sem o visto. Resumidamente é isto. E passou e foi aprovado e está a trabalhar, e na R dele atrás vem escrito o quê? Altamente qualificado. Altamente qualificado, ou seja, ele estava aqui, né, foi encontrado aqui, atendeu às qualificações. Mas qual que é o artigo já agora desse caso? Artigo 90, número 2. 90, número 2. Da Lei da Imigração. Ou seja, é algo que está amparado pela lei portuguesa. Que prevê precisamente o pedido de autorização de residência para profissional altamente qualificado com dispensa de visto de residência. Ou seja, ele não precisou emitir o visto no Brasil, né? Foi todo o processo já instanciado a partir daqui, porque ele se enquadrava, né, nos requisitos que a lei, nesse caso específico, ele já estava aqui, né, ampara e faz a favor desse tema. Olha, muito interessante. Cada dia a gente aprende, né? Olha, gente, é impressionante. Eu acho que um dia eu vou ser advogado, de repente, numa outra vida. Não creio em outra vida. Gente, é essa aqui mesmo. Essa vida aqui é muito boa. E nessa vida aqui, tendo a DG Associados como sendo a sua agência jurídica preferencial, nessa vida você nem precisa de outra, porque elas são incríveis, são fantásticas. Tem obrigada. Aqui a doutora Filipa, a doutora Catarina, a doutora Cleide no outro episódio. Quem mais que pode vir conosco falar nos próximos episódios que envolverem temas aqui? Doutora Filipa. A doutora Margarida. A Margarida, olha, rapaz, vocês estão assim, realmente... E a Cristina, não é? Olha, a Cristina também. Alô, Cristina, tá me ouvindo? Você é a próxima, e Margarida também. Muito bem, pessoal. Queria muito, muito começar a agradecer vocês. Realmente, olha, são temas que a gente acha que vai ser só 1 hora. Já está aí 1h30 de podcast. Sério? Sério. E Não, passa assim, passa é rápido, tão bom, né? Passa rápido, né? Eu acho que quando o papo é bom, passa rápido, a gente nem percebe, né? Porque assim são os nossos podcasts. Você que já nos acompanha tem percebido que tem sido assim e não vai parar. Porque aqui a nossa ideia é criar uma rede do bem. Tudo que é bem, quando acaba a gente fala assim, já acabou. Essa que é a ideia. E você pode enviar esse podcast, esse vídeo para alguém. Escreve aqui os seus comentários. Olha, Rogério, eu senti falta nesse episódio disso, disso e disso. Nós teremos todo o gosto de parar, avaliar, né, com as pessoas certas a sua questão e, quem sabe, fazer um vídeo, fazer um tema para acrescentar, agregar aquilo que não foi contemplado nesse episódio. É verdade. Nós já estamos aqui em fevereiro, temos já pauta gravada, para gravar até julho. Esse episódio está gravado, já temos mais 3 gravados, vai entrar na publicação. A nossa ideia, a nossa expectativa é que semanalmente, às sextas-feiras, você tenha lá, sempre no nosso canal do YouTube, aqui no YouTube ou lá no Spotify, os nossos episódios gravados, tá bem? Doutora Filipa, eu esqueci de alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Sim, o direito é um mundo, não é? Teríamos aqui tanto para falar. Acho que este ponto que falámos aqui é um ponto muito interessante, porque realmente as pessoas veem-se aqui numa mudança de vida drástica, sem o visto correto, querem trabalhar, querem ficar legais e há aqui... há uma forma para o fazer. Por exemplo, e também não falámos aqui noutros casos, por exemplo, imagina um estudante de ensino superior. Vem com visto, está estudando. Um visto para estudar. Está a estudar, só que entretanto já não lhe apetece fazer o curso, já não lhe apetece acabar o curso. Mas está aqui. Mas está cá em Portugal e agora tenho ali uma proposta fantástica da EVP. E agora... Aliás, nossas propostas são sempre fantásticas. E agora já não quero acabar o meu mestrado e quero mudar de vida. E agora, o que é que eu faço? Se calhar também podíamos aqui, analisando muito corretamente, claro, podemos aqui enquadrar neste tipo de processo que a doutora Catarina falou. Há aqui outras situações, não é? Para além, há sempre uma possível solução, mesmo para as pessoas que
podem estar aqui irregulares, não é? Agora também temos aí novidades jurídicas para regularizar as pessoas, estamos aqui à espera dessas novidades. E então, peraí, isso já é uma promessa, quando sair a novidade, tem podcast novo com um novo tema? Olha, quem sabe? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí sim, hein? Porque recentemente tem sido muito noticiado pela comunicação social e também pelo próprio CEF, portanto, o acordo de CPLP, e que vai aqui permitir novas formas de legalização de cidadãos da CPLP. O que é a CCLP, doutora, para quem não conhece? São as comunidades dos países de língua oficial portuguesa. Ou seja, os brasileiros estão inclusos. O Brasil está incluído. E isto promete. Claro ou que seja, isto... temos mais temas interessantes para frente. É você que é brasileiro, está no Brasil ou em algum lugar desse mundão e quer vir para Portugal, a lei está tendenciando aí aos países da CCLP a um privilégio para você. Olha só, fica ligado aqui nesse podcast, no nosso canal, que assim que tiver novidade fresquinha, a DG Advogados vai trazer pra gente. É isso, doutora? É isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Rogério. Ora essa, doutora. Para mim é sempre um gosto ter a senhora aqui, a sua equipe fantástica, doutora Catarina. Obrigada também pelo convite. Foi muito bom. Foi muito bom, a senhora gostou? Gostei. A gente podia fazer mais vezes, né, doutora Catarina? É. A senhora tem uma voz tão bonita. Muito obrigada. Já te disseram isso? Eu acho que a senhora Algumas podia... vezes. Eu imagino a senhora falando assim, em Leiria, 10 graus. Seria um negócio assim, em Lisboa, 8 graus. Nessa semana. A senhora tem uma voz muito bonita, sabia? Parabéns. Obrigada. Oh! Você tá vendo, gente? É isso que eu tô falando. Natália Vaz, obrigado também. Muito obrigada. Gente, eu adoro assim, trabalhar com vocês. Realmente a gente trabalha muito bem. Então eu só tenho realmente que agradecer. A gente ficaria aqui conversando de muitas e muitas outras coisas. Já tenho outras ideias. Então eu vou falar com vocês. Quem sabe dá para um próximo podcast. Com certeza, com muito certeza. Obrigada. Muito bem, obrigada. E se você que nos assiste também teve ideias, insights, não encontrou no nosso canal aqui o tema que você precisa, né, ser esclarecido, orientado para vir para Portugal, é só você escrever nos comentários que teremos todo o gosto também em providenciar esse conteúdo para você. Porque hoje é uma segunda-feira, estamos a gravar esse podcast. Amanhã é terça-feira. Não, hoje não é segunda, gente. Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinza, gente. Olha só, tá vendo? Hoje é pós-carnaval. É pós-carnaval, pá. Então, hoje estamos a gravar esse podcast. Amanhã vamos gravar com a Natália. Natália, o que tem aí? Dá um spoiler aí. O que vai ser o próximo episódio? Vamos gravar amanhã. Eu não sei se vai ser na ordem que vai ser publicado, né? Aqui nos canais. Mas o que vamos gravar amanhã, Natália? Fala pro povo. Olha, elas poderiam vir de convidadas também. Ih, rapaz, que a experiência delas ia ser riquíssima aqui. Mas amanhã nós vamos falar sobre educação. Uau. Aqui em Portugal. Então, como que é, né, matricular um filho aqui em Portugal, como funciona o ano letivo em Portugal, enfim, todas as coisas sobre educação aqui em Portugal amanhã. Ou seja, você que tem Muito filho, filha, está no Brasil, quer vir para cá, ou já até está aqui e quer conhecer um pouquinho mais, quer agregar, né, mais conhecimento. Se você não tiver, evidentemente, esse conhecimento, ou se quiser nos ajudar, você nos ajudar, né, com o teu conhecimento, esse podcast pode ser interessante para você, que vai falar um pouquinho sobre esse tema de escola, primeiro ciclo, ATL, essas coisas todas, não é? Isso aí. E a Natália Vaz, que tem 2 filhos aqui em Portugal, lindos, não é? Vai trazer um pouquinho amanhã dessa experiência É isso aí. que ela já passou aqui em Portugal e que ela ajuda hoje muitos dos nossos consultores que têm filhos aqui em Portugal. Gente, é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, a você que está conosco, né, até agora. Obrigado pela sua audiência, obrigado aí pelo seu apoio, pela sua ajuda. Conto com o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, no sininho que está em algum lugar aqui desse lado, tá bem? Você do Spotify também, muito obrigado. E é isso, gente. Te vejo no próximo episódio. Tchau!